Salve galera, aqui é o Laércio Refundini e hoje eu quero trazer um tema que ele é discutido pra caramba. É bom, não é bom? Como é que é esse negócio? A gente vai falar dos BCAAs. E aí, hein? Será que vale a pena tomar? Alguns pesquisadores falam que isso é rasgar dinheiro. Mas a gente vai discutir, a gente vai entender por que de tudo isso. Mas antes, eu quero que você se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Deixa seu like aqui também, por favor, que ajuda o canal a ser visto por mais pessoas. Vamos lá, BCAA. Antes de falar do BCAA, eu quero te falar do BCAA da Iridium Labs. E a Iridium, como eu já falei em outros vídeos, ela faz uma brincadeira ali com a mitologia grega, então esse BCAA ele vem com o nome de Fênix. Sabe? Aquela ave que pega fogo e etc. É ela mesma. E a grande característica da Fênix são duas, na verdade. Além, claro, de pegar fogo e tal. A Fênix, ela cura as feridas, que seja, com a sua lágrima. Olha que legal. Cura, né? Interessante. E outra coisa é, além dela viver muito, quando ela está percebendo que vai morrer, ela se recolhe em um canto que ela mesma produz ali, e aí ela simplesmente vira cinzas. E dessas cinzas se torna uma outra Fênix. Então vem essa ideia aí da Fênix, renascer das cinzas, etc e tal. Então olha só, duas características que eu quero puxar. Primeiro, as suas lágrimas curam. Então a gente está falando de uma construção, querendo ou não, de algo ali que foi danificado. E a sua forma de voltar à vida, que também é uma forma de construção. Exatamente por esse motivo que a Iridium coloca de Fênix o BCAA. Você tem noção, em média 1/3 da sua massa muscular é só BCAA. 1/3. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu vou falar que o BCAA ele é composto por 3 aminoácidos. A leucina, que é o principal, a isoleucina e a valina. Lércio, aminoácido. Faz assim, ó, imagina um biscoito. Esse biscoito é como se fosse uma partícula de proteína, legal? Agora imagina que você quebra esse biscoito e ele se transforma ali em vários pedaços, não é? Cada pedaço desse é um aminoácido. Então, basicamente, a junção de vários aminoácidos forma uma proteína. E desses aminoácidos que formam a proteína, o nosso corpo precisa, porque ele não consegue produzir 9. E dentro desses 9, 3 são esses que eu falei. Claro, o BCAA. Então, basicamente, são aminoácidos que estão em grande abundância na nossa massa muscular. E eles não são degradados no fígado, igual vários outros. Eles são degradados na própria massa muscular. Então, olha só, já começa a se fazer interessante a suplementação, porque já que eu treino e eu degrado, então eu reponho, certo? Calma aí, o raciocínio é mais ou menos esse mesmo. Mas a gente vai entender um pouco mais. O que acontece é o seguinte, dentro desses 3 aminoácidos, o principal é a leucina. A leucina, para você ter noção, ela tem papel fundamental na ativação de uma proteína sinalizadora chamada mTOR, que vai te levar exatamente para a hipertrofia. Então a leucina é super interessante, porque ela ativa diretamente a mTOR. Sem a leucina, fica bem difícil. Mas, uma coisa que é importante, Lércio, então vou tomar o BCAA, e aí eu vou ativar a mTOR por conta da leucina, e aí eu hipertrofio. Calma, você ativa a via sinalizadora, mas para que essa proteína seja construída, e aí a gente vai falar de síntese proteica, ou seja, construção de proteína, e no caso aqui a gente está falando do músculo, você precisa entregar proteína. Então você precisa dos outros aminoácidos também. Então tomar só o BCAA não parece ser um bom jogo. Mas parece ser interessante se você tiver uma complementação aí, ou melhor dizendo, se você estiver se alimentando bem durante o seu dia, consumindo toda a proteína que você precisa, que vai girar ali em média de 2 gramas por quilo corporal. Mas aí sabe o que é interessante? É que quando você vai para essas proteínas animais,
frango, carne, ovo, por aí vai, a quantidade de BCAA que tem lá é gigante. Ou seja, você consegue suprir a sua necessidade de BCAA, de leucina e de outras proteínas, claro, somente com a sua alimentação. E ainda tem um outro ponto que é interessantíssimo. Olha só, aqui eu tenho o Whey 3W da Iridium. E esse Whey tem 7 gramas de BCAA. Ou seja, basicamente o que você usaria ali se fosse tomar um BCAA em cápsula ou em pó. Então acaba se fazendo desnecessário o uso do BCAA? Olha só, será? A grande questão é, vários pesquisadores, vários estudos demonstraram que não existe diferença significativa de um grupo controle e de um grupo que utilizou o BCAA para hipertrofia ou aumento de força, etc. A não ser que essas pessoas estivessem com um déficit de proteína, estivessem comendo pouca proteína. Aí sim o BCAA ajudaria. Um outro ponto que é super interessante são as pessoas que sentem efetivamente. Tem gente que vai falar, Lércio, eu sinto que eu fico melhor quando eu tomo BCAA. Eu me sinto recuperar mais rápido e etc. Pode ser. Se você estiver se alimentando de forma precária, pode ser que está faltando proteína. E a chegada do BCAA acabou suprindo essa necessidade. Então, parece ser interessante. Agora, um grande ponto também, que é pouco falado e etc e tal, é a hiperaminoacidemia que ele causa. O que é isso, Lárcio? Quando você toma BCAA, os seus aminoácidos da corrente sanguínea sobem de forma muito intensa. E isso acaba carregando uma ideia de que liberar também insulina. Insulina vai lá, tira todo esse BCAA, acaba tirando glicose também, você começa a entrar em hipoglicemia. E também uma coisa que é legal, olha só, se você fornece o BCAA e não fornece outras proteínas, vai faltar proteína, vai faltar aminoácido para construir o músculo que você sinalizou com ele. Então, se você usar BCAA, você pode catabolizar. Você pode quebrar proteína para construir proteína. Caramba, que louco! Então, tome cuidado também com esse aspecto. Uma coisa que é legal é o seguinte, a leucina, esse aminoácido que é o principal ali dentro, ela tem uma afinidade aos receptores de triptofano, que está fortemente relacionado com o nosso sistema de relaxamento e tal. Então, especula-se, e algumas pessoas vão defender essa ideia que é o seguinte, o uso da leucina antes do treino faz com que você diminua a fadiga. Também é um ponto interessante a se levar em consideração. Mas volto àquela ideia que eu disse, não existiu diferença, não se demonstrou eficácia, claro, estou falando dos estudos científicos, o uso do BCAA. E eu não estou aqui para falar bem ou mal, estou só para esclarecer. Mas aí uma coisa que eu acho muito importante ser levada em consideração. Na grande maioria das vezes, os atletas de fisiculturismo, os bodybuilders, utilizam o BCAA. E alguns deles, por mais que você fale que não adianta, que isso, que aquilo, eles não tiram da sua suplementação. Principalmente, e aí até interessante, principalmente naquela fase que ele está em cut, tem déficit calórico, está crescendo a quantidade de cardio, então o catabolismo começa a se elevar com muita intensidade. Mas tem várias outras coisas acontecendo lá que ele está utilizando que diminui o catabolismo. Não parece fazer muito sentido, mas esses atletas usam. Galera, como eu disse, eu não vou nem falar que é bom nem que é ruim. A única coisa que eu quero bater forte na tecla é: você precisa bater a sua quantidade de proteína do dia. Falei aí, a gente fala de 1,6 a 2 gramas por quilo corporal, mas o 2 gramas é o que é mais visto na literatura. Então, você precisa disso. E para você saber da onde você vai consumir isso, se vai consumir ovo, carne, frango e etc., procura seu nutricionista. E já pergunta para ele também sobre o BCAA e outros suplementos que você pode utilizar
para otimizar o seu resultado e etc. Esse vídeo não substitui de forma alguma os nossos amigos nutricionistas. Por favor, procure ele. E aí, Lércio, nessa fase que a gente está agora, vale a pena utilizar o BCA ou não? Olha, na verdade, eu não consigo te responder nem se vale a pena utilizar o BCA se você não estiver treinando ou se estiver, muito menos nessa fase. Desculpa, vai, tô sendo sincero com você. A grande questão é, eu preciso que você treine, eu quero que você treine. E para isso, eu vou aproveitar esse gancho e vou falar do Musculação em Casa. Musculação em Casa é um programa de musculação que te entrega aí na sua casa a intensidade da academia. Lárcio, tá sendo presunçoso com isso, hein? Não tô sendo não, mas vamos fazer o seguinte, então? Aqui embaixo tem um link que você vai experimentar o programa por 7 dias completamente grátis. Se você não gostar, é só você cancelar e não paga nada. Mas eu quero que você experimente e fale para mim depois o que você achou. E ó, te prometo treinos novos a cada semana. Então toda segunda-feira tem um treino novo lá no programa. Os treinos antigos permanecem, se você quiser revisitá-los, mas sempre vai ter um treino novo. Então, o link está aqui embaixo, 7 dias grátis para você experimentar. Quero que você também, por favor, deixe o like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. Tem muita coisa legal chegando aí, hein? E para isso também eu quero te pedir ajuda, olha só. Coloca aqui nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Vai ser um prazer trazer isso para você. Quero que você me siga lá no Instagram também, que tá rolando muita coisa legal e muitos conteúdos de lá acabam não vindo para cá. Então, @LaércioRefundini, vai ser um prazer te receber lá.